Amigos da TV Cidade, começa a partir de agora a edição de hoje do programa Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, e também você pode nos acompanhar pelo Facebook. Olha aí, TV Cidade Farroupilha, e aguarde, em breve a TV Cidade vai estar muito mais próxima de você. Muito em breve, num aplicativo que você vai baixar no seu celular, pronto, você vai ter a TV Cidade na sua mão, muito fácil, em qualquer local, enfim, sempre com a programação ao vivo, direto, que vai estar rolando na NET, você vai conferir no aplicativo que vai estar no seu celular. É a TV Cidade cada vez mais próxima de você. O Cidade Aberta começa, nós vamos sempre no nosso programa tratar dos assuntos do momento, sejam eles do âmbito local, estadual ou nacional. Eu quero apresentar os convidados que já estão aqui na bancada hoje, com a presença do engenheiro civil, o Gilmar Signori, o conhecido Gile, a quem eu quero cumprimentá-lo. Gile, bem-vindo, tudo bem contigo? Tudo ótimo, mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. E quero cumprimentar também o empresário Senair Gomes da Silva, nosso convidado semanal que bate ficha aqui na TV Cidade toda semana. Senair, bem-vindo, tudo bem contigo? Tudo certo, obrigado. Eu gostei do teu azul hoje. É o azul furgobento. Olha, azul e amarelo combina muito bem. Realmente. Sabes que o telespectador não está tendo a oportunidade, mas aquela jaqueta que está às costas do Senair aí, é uma jaqueta muito bonita. E tem posso alguns trazer detalhes. uma, se servir para o senhor, vamos provar ao vivo a coisa, que eu acho que o senhor também vai ficar bonito com essa jaqueta. Com certeza. Vamos fazer e provar. Para você, se o Só para provar ou não? Se servir, porque outro dia eu fui dar uma jaqueta com um amigo, ele foi lá tirar as medidas, o construtor da jaqueta lá na confecção teve que emendar a fita métrica para conseguir tirar a medida. Uma fita métrica não deu. Então eu espero que o senhor não precise isso. Não, até acredito que não, viu? Se precisar, a gente colhe um pouco a barriga, não tem problema, como nós estamos vivendo as 4 estações do ano, certo? Posso... Já que nós entramos nesse assunto, eu vou... Para o espectador ter uma ideia, essas são as cores da engenharia. O azul e o amarelo são as cores da engenharia civil. Tá aí, olha aí, falou a voz do conhecimento, né? Exatamente. A nossa engrenagem, que é o símbolo da engenharia, tem as cores em azul e amarelo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, porque eu vejo aqui o Gile bem alinhado hoje, não que eu tenha essa finalidade, enfim, essa perspicácia, mas o Gile bem alinhado com as cores, a harmonia. Tu teves um toque da tua esposa, porque a mulher tem todo esse jeito de combinar, não sei, tu dá bola para isso muito? Olha, não reconheço assim que no aspecto de vaidade assim não sou, vamos dizer assim, exageradamente perfeccionista. Sim. Admiro bastante, mas em função da minha atividade de ser um engenheiro basicamente executor de obra, de estar em obra, eu preciso às vezes estar vestido de um jeito que eu tanto possa ir assinar um contrato num banco, como atender um cliente no meu escritório. E ir até no campo de obra. Ir até no campo de obra, né? Então eu preciso estar relativamente vestido de uma maneira versátil. Sempre com um sapato adequado, com solado adequado, com uma calça normalmente que não me exponha, vamos dizer, a uma situação de desconforto, para que o nosso telespectador tenha uma ideia. Roupas muito claras e coisa parecida não combinam muito com o aspecto de obra, né? Com certeza. Então, mas eu não sou muito assim. Agora, reconheço em muitas pessoas esse bom gosto no se vestir e tudo mais, e isso aí normalmente distingue a pessoa, né? Leandro da Mate. Não, longe disso. Se a bancada concorda, a notícia que eu sempre soube de que porque um deputado usava gravata era exatamente para distingui-lo da grande maioria das pessoas que frequentam a deixa eu tirar minha gravata então. Frequentam a Assembleia. Vou tirar a gravata, hein? Porque senão, objetivamente, teríamos que usar um crachá identificado. Né? Então, aí a distinção normalmente dessas pessoas está no uso da gravata como um diferencial. E aí que isso importa em uma pessoa exatamente sempre bem vestida. Não hoje, Senair, não nesta data, mas em outras ocasiões tu tens esbanjado muito estilo aqui na programação da TV Cidade. A dona Lia dá o retoque final na saída? Não, normalmente não. Normalmente ela está em atendimento quando eu saio. Mas hoje eu vim direto da empresa, então vim pilchado, né? Pilchado furgobento. Pilchado. Eu preferia estar de bombacha, de lenço vermelho. Uma camisa adequada para a Semana Farroupilha, que é a semana máxima
da tradição gaúcha. Muito bem. Falaram os homens das esposas Lias. Os homens das Lias. Muito bem, colocado assim. Eu quero tratar do assunto, a presença do Senair aqui. Claro que o Gili também fica à vontade para participar e colocar o seu ponto de vista. Com o Senair é sempre um momento em que nós damos uma averiguada nos acontecimentos que emanam de Brasília, que surgem a partir de Brasília. E olha que ultimamente Brasília tem produzido fatos jornalísticos extraordinários. Tem ocorrido de tudo. Os últimos deles, a prisão do Joesley Batista e também do Saúde. Ainda o deslocamento para Brasília, agora o esquadrilhão do PMDB, tem dois, né, na Câmara e no Senado. Até quando vai essa produção de fatos em Brasília? Até a Raquel Dodge assumir a Procuradoria-Geral. Depois acalma? Vai ter uma calma, vai acalmar, porque ela foi fabricada sob medida para o momento político brasileiro. Então, assim, o que o Janot está fazendo? Um super esforço para mostrar tudo o que ele pode durante esta semana, porque depois ele vai para o arquivo e ela vai entrar em cena com a missão específica, a missão principal, uma missão que já foi lhe incumbida há algum tempo, para dar uma ajeitada nessas coisas, porque do jeito que está, nós derrubaremos a República em poucos dias, porque o que está vindo ainda para o cenário são coisas incríveis. Veja o que está acontecendo agora com essa suspensão da delação dos Batista. Dos irmãos Batista. Então, com a prisão deles, e eu coloco ainda mais, nós temos ainda o BNDES, que não está feita a sua investigação, nós temos ainda os fundos de pensões que ainda estão na fila para serem investigados, os empréstimos internacionais que foram feitos, que são alguns bilhões que saíram do Tesouro Nacional e foram para outros países. Ainda nós não estamos na missa à metade. Quando o ex-ministro, não lembro agora, e falar em lembro, me permite fazer uma correção, que eu disse na última vez, que Balzac, referindo-se a Ieda, que é balzaquiana, eu disse que Balzac foi um artista, não, foi um escritor francês. Então, certo. A memória me traiu, e também disse, na última vez, que era a primeira oportunidade em que um prefeito de Caxias recebia pedido de impeachment. É a segunda. José Ivo Sartori foi o debutante. Foi o debutante. Então, voltando, nós temos ainda algumas coisas, quando aquele ministro, que eu também não lembro se foi o Theory ou se foi o Fachin, disse que a gente puxava uma pena, saía uma galinha. Agora, eu afirmo com todas as letras que se puxarem a pena do BNDES, vai sair um peru. Um peru? Se puxar, ou um boi. Se puxar boi não tem pena, meu amigo. Você é de terceira légua. Eu estou falando do tamanho. Do tamanho. O boi empenado lá na terceira légua. Tá bom. Aí, se puxarem outra pena lá dos fundos de pensões ou alguma outras coisas que ainda não chegaram, vai sair uma avestruz. Certo. É isso que se pensa neste momento. Porque não se sabe ainda da missa à metade. Muito mais coisa vai aparecer. Vai, Gili. Senhor me permite. E como justificar num cenário tão triste, catastrófico politicamente, em que tudo que se diz, em que tudo que se fala é roubo, desmandos, desvios, como explicar a Bolsa de Valores, que teve um dia histórico com a sua moeda, supervalorizada. Assim, a sua moeda chamada pontos, né? Lá no pico, batendo recorde considerado dia histórico. Como explicar esse país? Como é que isso, para uma pessoa de mediana capacidade inteligível, vai admitir que diante de um cenário desses, nós ainda estamos dando mostra de credibilidade? Por quê? Para o telespectador entender, uma empresa que está colocada na Bolsa de Valores, as pessoas quando vão lá comprar as suas ações, estão ficando sócias, estão comprando ativos, estão fazendo parte dessas empresas. Pedacinhos. Então, é porque elas acreditam? Se desacreditassem, estariam vendendo, estariam no polo oposto? Meu Deus do céu, isso é um país para ser estudado. Não é verdade, Senador? É um case de estudo. Eu tenho uma observação um pouquinho diferente, me permitam. O que está acontecendo no Brasil é que nós temos que lembrar, nós brasileiros às vezes esquecemos disso de uma maneira geral. A gente está muito mais focado na roubalheira, na corrupção,
e não no que é a nossa 8ª economia do mundo. O que é o nosso mercado consumidor. Então essas pessoas comem, vestem, viajam, consomem produtos, compram automóveis. Olha que aumentou a venda de automóveis desse ano, em relação ao ano passado. Aumentou 17% ou 27%, uma coisa assim, não lembro bem o número, mas aumentou. Então, se a gente parar para pensar, nós, na nossa empresa, nós admitimos 30% a mais. Claro que é pouca gente, o quadro é pequeno, é poucos em números absolutos, mas em percentuais, 30%. Né? Por quê? Porque há demandas. Então, como se explica? Claro que não é uma ciência, mas assim, mais ou menos o que está acontecendo no Brasil. O mercado consumidor começou a se movimentar e é tão grande que qualquer pequeno movimento representa um volume interessante, porque nós estamos um mercado consumidor enorme, represado. Prova disso que a nossa inflação nunca esteve tão baixa nos últimos não sei quantos anos. É porque está circulando pouco, né? Isso é a falta de consumo. Sim. E há um controle de preços, mesmo que o combustível tenha aumentado. Fosse em outra época, aumentou 8 pontos, não sei o que, em Cuiabá, só para dar um exemplo, o diesel numa semana. Se fosse em outra época, todas as mercadorias subiriam 10%, 12%. Não, por quê? O efeito dominó. Não há consumo, não há consumo exagerado. Por outro lado, nós temos um ministro, que é o Meirelles. Da Fazenda, o Henrique Meirelles. Homem de mercado, nós não podemos esquecer isso. Ele administrou um banco internacional durante um bom tempo. Ele tem uma relação com os grandes investidores muito boa. E as pessoas confiam nele. Porque ele veio para o mercado. Confiam muito mais nele do que no próprio presidente da República. Com certeza. Confio no ministro e não confio no governo. Exatamente. Então há um descolamento natural, porque a figura dele é que está lá. E isso empresta credibilidade ao mercado. Certo. E assim, Gili, ele simplesmente coloca isso com muita clareza. Porque ele colocou ao mercado que, se fosse aprovado a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, basicamente essas duas, o Brasil entraria num novo processo de crescimento. Novo patamar de crescimento. Não aconteceu. Mesmo assim, através de outras medidas mais tímidas, ele conseguiu convencer o investidor de que o Brasil é viável. A economia brasileira é viável. Gili, 1 minuto para fechar o bloco. É isso aí. Eu sei o Santo Tomé. Eu reconheço isso. No momento desses, meu Deus do céu, com os meus conhecimentos, eu não faria esses investimentos. Eu iria para outros ativos, compraria moeda valorizada, deixaria o dinheiro, né? Mas o mercado não reage dessa maneira. Pela complexidade do mercado, respeite-se. Eu acho que estamos dando mostra, como eu tenho que concordar com o Senair, que neste momento vale muito mais nós sermos a 8ª economia mundial do que efetivamente ter sobre o nosso noticiário de qualquer órgão de mídia focado simplesmente em quase 20 horas diárias em relação à corrupção. A Lava Jato. Vamos dizer, o sistema Lava Jato, que implica em todas essas coisas, que são acho que são 5 dezenas de operações, né, que deram a continuidade de um processo. E, inegavelmente, não há um animal, não há uma ave que possa representar a pena da Lava Jato. Né? O espectador, eu penso assim, essa ave é o touro, é o hipopótamo, é o elefante. É um elefante, pronto. É alguma coisa assim. Ou escama de um tubarão. De um tubarão, sei lá, se tiver. Bom, não vamos entrar na questão das penas. Deixem as penas onde elas estão. Deixamos tudo certo. Nós vamos para o nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta conversando mais com o Gilmar Senhor e também com o Senair Gomes da Silva. E a pergunta que eu vou lançar para os nossos convidados: quem é o partido que tem o maior número de corruptos no Brasil, o maior número de beneficiados? O maior. Tá difícil, proporcional. Né? Tá difícil. Tem aí esquadrilhão do PMDB, já teve Aécio Neves do PSDB, já teve outros do PMDB, enfim, do PT também. Tá difícil. A gente volta em seguida com o Cidade Aberta na sua TV Cidade, no seu canal 14.
refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenol, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenol, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmórbida Dallagnese, sou engenheira de alimentos e tenho um assunto de suma importância. As vigilâncias sanitárias de cada município desempenham um importante papel para que os estabelecimentos produzam e distribuam alimentos seguros, pois trata-se de uma questão de saúde pública. Exijam que os estabelecimentos aos quais você frequenta sejam fiscalizados pela vigilância sanitária do seu município. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. A nossa vida está sempre mudando. O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando, para oferecer melhores serviços para você. O Tudo Fácil ganhou novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a delegacia online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda, a gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. O programa Cidade Aberta já está de volta aqui pelo seu canal 14, a nossa TV, a TV de Farroupilha, e também no Facebook TV Cidade Farroupilha. Curta a nossa página, siga-nos, nos acompanhe e olha, em breve, hein, novidades. A TV Cidade vai estar na palma da sua mão, no seu celular. É só baixar um aplicativo e você vai estar tendo a oportunidade de acompanhar ao vivo a nossa programação. Sim, nós estaremos muito mais juntos, muito mais próximos de você, de Farroupilha e de todos que desejarem. O Cidade Aberta de hoje, com a presença aqui nos estúdios do engenheiro civil, o Gilmar Signori, e também do empresário Senair Gomes da Silva, que são os nossos convidados para o programa de hoje. Eu deixei no ar a pergunta no final do bloco passado, porque hoje o brasileiro se pergunta, tá, vem cá,
Quem roubou mais nessa história no Brasil? Foi o PT? É o PMDB? Foi o PSDB? É o ex-presidente Lula? Semana passada o Lula, segundo informações aí, o Lula também teria sido beneficiado com uma boa quantia. Sinair e Gilmar, dá para se dizer quem mais roubou ou estão todos iguais aí na história? Eu quero repassar aos nossos telespectadores o que eu recebi. E a mesa? Juiz Eric Bretas. Sim. Ele fez um resumo do Brasil corrupto. Ele disse que o maior grupo corrupto e que mais pegou dinheiro público se chama Partido dos Trabalhadores. PT. Comandava a Petrobras e dividiu com o PMDB os bancos públicos e teve a sua maior aliada econômica, a Odebrecht. Chefão era Lula, Palocci, Manteiga, pela ordem. Chefão Lula, Palocci e Manteiga. Era o comando vermelho da política, sim, certo? Bom, eram capazes de fazer o diabo para se manter no poder. E o próprio, na época, ministro Paulo Bernardo também tinha muita influência. Vem mais tarde. A segunda maior na Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha, chefão. Temer, chefões. Temer, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, Gedel Vieira Lima, Moreira Franco, Henrique Eduardo Alves, que está preso, sim, e subchefe Lúcio Funaro, que era o operador. Tá. Isso através do fundo de investimento do Fundo de Garantia, né? Foi noticiado, eu estou apenas recordando, que era mantido pela Caixa, fundos de pensão, Ministério da Agricultura, isso o pessoal da Câmara, né? E tinha a influência maior da JBS. A terceira, do PMDB do Senado. Duas facções. Seu chefão era Renan Calheiros. Lembram, só fazendo um parênteses, lembram que o PMDB estava totalmente rachado quando Lula assumiu? Sim. Ele uniu o PMDB, certo? Molhando a mão. Bem, né? Por que o PMDB nunca votou um candidato a presidente? Por que o Renan Calheiros apoia Lula? Tá. Então, o Renan Calheiros era o seu chefão, né? Isso no Senado. O seu guru e honorário, José Sarney. Edson Lobão, Jader Barbalho, Eunício Oliveira. Atual presidente do Senado Federal. Todos conhecidos nossos do todos ex-presidentes do Senado Federal, com exceção do Edson Lobão. Mas está envolvido também, já vai chegar nele. E que vivia o seu, como é que é mesmo? O chefão, Renan Calheiros, em bronca com a Câmara, que cada um queria ser o maior... pegar a maior fatia do bolo. A quarta, então, quadrilha, era o PSDB paulista. Olha aí, PSDB de São Paulo. A maior expressão era o José Serra. Tá? Tinha grande independência das quadrilhas do PT e do PMDB. Ele tinha faixa própria para agir. Porque o governo de São Paulo era terreno fértil em licitações de obras. As empresas próximas eram o Grupo Andrade Gutierrez, não era o Odebrecht, que a Odebrecht era do Lula, mas também foi financiado por esquemas com Alstom e também a Odebrecht, segundo plano. Essa Alstom é de não lembro qual é o país, mas tem a questão dos trens. Transurb, aquela questão é Alstom. A quinta e última, quer dizer, última que eles pensam, né? É o PSDB de Minas. Olha aí, Aécio Neves. Aécio Neves e companhia. A Aécio era uma quadrilha paroquial, com raio de ação mais restrito. Furnas, que usava a CEMIG, tá? Como operadora de esquemas nacionais, como o consórcio hidrelétrica do Rio Madeira. Então está bem didático. Em torno dessas Big Five, flutuavam bandos menores. Tá? Isso é muito didático, a maneira que o nosso Eric juiz, né? Então, agressivos em sua rapinagem, esse pessoal todo. E tinha como o PR, que dava as cartas no setor de transportes, o PSD do Kassab influenciava ministérios poderosos como o das cidades, o PP não ficou fora. Tá todo mundo junto. Compartilhava a Petrobras, que todo mundo sabe, com o PT. E o consórcio PRB, Igreja Universal, tinha interesse na área de esportes, todo mundo sabe. O PMDB do Rio e seu insaciável comandante Sérgio Cabral, veja como as coisas estão todas ligadas. Por exemplo, chegaram a ser mais poderosos que os grupos nacionais. Veja que é um grupo local e chegou a ser mais poderoso. Fernando Pimentel, comandando uma subquadrilha petista em Minas. Minas Gerais. Também todo mundo sabe. Está no governo de Minas. O PT baiano também tinha voo próprio. Com o Rui Costa.
elas se diferenciam das quadrilhas tucanas, que estavam apenas circunstancialmente restritas ao território que comandavam, mas sempre tiveram aspirações e influências nacionais. Esse pessoal do PT baiano. E aí vem o Centrão, vem depois o PSDB junto com o PMDB junto com o PT, como subquadrilhas. Então esse juiz, didaticamente, Éric Bretas, eu acho que ele é do Rio de Janeiro, se eu não me engano, Éric Bretas, ou é de Brasília, não sei de onde que ele é. Ele coloca isso aqui de uma maneira didática, de uma maneira assim, fácil da gente entender, e de uma maneira perfeitamente provada. É só a gente concatenar os fatos, né? E recorrer à história, à receita. Claro. Gile, como está institucionalizada a corrupção dentro do governo, né? Não sobra ninguém. E para a imagem deste mortal, isso só se permitiu, por quê? Meu espectador, porque nós conseguimos fazer uma união de partidos para, em tese, administrar um país com a união de vários partidos cuja tese era ideologia partidária. Partidos que tinham programas que se afinavam. Você acredita nisso? Eu não. Loteamento de cargos, ministérios, secretarias, todos eles nada a ver com o programa partidário. Todos eles para se locupletarem. Tudo a ver com o programa de cargos. tudo a ver com o programa de como eu vou me arrumar. Por isso que a expressão rapinagem me parece muito adequada, que é a ideia de, num curto espaço de tempo, me apropriar o suficiente para não precisar mais dar conta da minha atividade base, de onde eu vim antes de ser o deputado, de onde eu vim antes de ser o ministro. Nós transformamos coisas do ponto de vista ideológico num mercado, num balcão de negócios. Mas que interessa somente a alguns. Inegavelmente. Eu sempre estei... Poxa, mas eu vejo esse Gedel. Nossa, ele transitou. Há 15 anos ele transita. Mas aí eu me pergunto, mas como que ele transita? No PT, no PMDB. Ah, claro, mas ele era o braço PMDBista nas administrações petistas. Tinham ministérios do PMDB. Mas quando o PMDB não teve ministérios? Por isso que, se alguém me pedir qual é o partido, eu, numa análise muito superficial, não estou falando do PMDB de Farroupilha, nem do PMDB do estado do Rio Grande do Sul. Estou falando em nível nacional. Este PMDB sempre foi fisiologista e há muito, desde a era Collor, eu nem sei quantos anos, nunca deixaram o poder. Sim. Então, a mim me parece... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O partido que mais se locupletou do poder, de cargos, e que talvez tivesse a maior facilidade de fazer parte disso, quer seja na Câmara, quer seja no Senado, a mim parece ser esse partido. Eu só quero dizer, e pode ficar bravo, não tem problema nenhum, pode discordar. O PMDB nacional tem sido o raposão. Não. Sempre tem estado no galinheiro. Sempre. É como a raposa que está circundando o galinheiro. Para cuidar das suas galinhas. É isso. A pergunta que eu queria fazer para vocês acham que o PMDB vai ser governo no próximo governo que vai ser eleito no Brasil? Com certeza. Não, só me deixa eu falar alguma coisinha. Por exemplo, quando eu disse há 2 anos atrás ou mais, numa rádio aqui em Farroupilha, que o PMDB nacional, como partido nacional, era o câncer do Brasil. Eu recebi algumas críticas. Ele lutou contra a ditadura militar, fez isso, fez aquilo. Beleza. Só que o MDB que lutou contra a ditadura militar criou uma Constituição irreal e o próprio representante dessa Constituição cidadã, que todo mundo aplaudiu de pé, vamos ser justos, naquele momento, ficou em 7º lugar numa eleição presidencial. O que aconteceu, eu não sei, eu não sou cientista político. Agora, por que o PMDB, sendo o maior partido do país, não lançou nunca mais uma candidatura à presidência? O último foi Orestes Quercia? Não.
Agora tu me pegou. Eu não lembro do Orestes Quercia como candidato a presidente. Sim, foi candidato a presidente, sim, Orestes Quercia. Acho que sim. Foi. Estou lembrando de alguma coisa. Bom, mas depois não teve o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, que também era do PMDB? Mas ele saiu do PMDB. Sim, mas foi candidato pelo PMDB, Será? eu acho, hein? Não, foi uma briga entre, na época, uma disputa com o Antony Garotinho com o governador Germano Rigoto. O Rigoto disputou prévias do partido. Não. O que eu quero dizer, em outras palavras, então, é que o PMDB sempre foi governo e com ministérios importantes. O que eu falo de fisiologismo. Então, sempre esteve junto com os governos que se sucederam independente de ideologia. Agora, quando tu me fala em ideologia política, e você falou nessa mistura, eu nunca esqueço da minha surpresa quando eu fiquei sabendo que tiraram o tio Olívio Dutra aqui, que era Ministério da Cidade, para colocar um ministro que era do Partido Progressista. Do PP. Aí, quando o diabo e Deus se abraçam, o que será do mundo? Então, eu fiquei muito preocupado, e o que deu no que deu. E o que talvez faltou na minha fala foi o seguinte: para mim, e que isso é copiado de alguns outros lugares, é a figura do segundo turno. Porque se diz, não, mas o meu presidente precisa ter 50% mais um de garantia de que ele vai ter a maioria. Em nome da governabilidade. Em nome da governabilidade. Mentira! Isso implica em fazer o quê? Todo esse conjunto de acordos aí, com diversos partidos que estão muito mais interessados em cargos, em que as pessoas estão acima das filosofias e das ideologias partidárias, exatamente para transformar os ministérios em balcões de negócios. Aquilo que a gente copia de uma sociedade desenvolvida, de um sistema eleitoral desenvolvido, a sociedade cobra isso. Nós não temos isso de cobrar. Ao contrário, eles fazem as verdadeiras chacrinhas. Basta observar há quantos anos o Senado tem um comandante só. Se não for de Sarney... Os últimos 20 anos são comandados pelo PMDB no Senado Federal. Então, eu digo... Está aparelhado. É difícil de imaginar que alguma laranja sadia conseguirá entrar neste antro e se manter alheia a esse tipo de coisa. É mais fácil que para ela obter qualquer coisa, ela vai se apodrecer. A raposa não deixa entrar? Não deixa. Mas nós tivemos na Câmara um exemplo um pouquinho diferente, né? Não esqueça, o Severino Cavalcante foi presidente da Câmara. O Severino, mas foi preso o Severino Cavalcante. Ele foi expulso de lá. Né? Mas ele foi... Do baixo clero. Do baixo clero. Então nós temos exemplo para todos os gostos. Nossa Senhora. Senhores, obrigado pela presença por enquanto. Chegamos ao final desta primeira edição do programa Cidade Aberta, aqui pelo Canal 14. O Cidade Aberta encerra a sua primeira edição. A gente volta na sequência da nossa programação com a segunda edição do programa. Fiquem ligados, os nossos convidados estarão fazendo parte do time da segunda edição do Cidade Aberta pelo Canal 14. Até a próxima.